Hoje, a ilusão de que você pode ser outro move as sociedades ocidentais de mercado. Que o Brasil queria ser outro, queria ser francês no século XIX, queria ser americano no século XX, mas sem se modernizar, sem abolir a escravidão, demorou muito para ter direitos trabalhistas, sem diminuir a desigualdade de classe. O antibovarismo seria justamente o contrário, seria algumas formas de expressão popular, como é o caso do samba, que em vez de ficar tentando imitar o outro, tira o melhor da condição do brasileiro. É uma patologia social, essa violência social, a dificuldade que a população tem até de se indignar. O que a gente pode dizer da subjetividade brasileira é que talvez, diante disso tudo, os brasileiros, indivíduos, acham que a solução é mais autoritarismo. Olha, a psicanálise não é uma teoria sobre a sociedade. A psicanálise se debruça sobre o sujeito, e sobre o sujeito do inconsciente. Mas o próprio Freud tem alguns textos sobre fenômenos sociais da sua época, né? A Psicologia de Massas e a Análise do Eu é um texto importantíssimo numa época das grandes massas se formando, pré-eleição do Hitler. Então, e tem outros, enfim, esse é o primeiro o mais importante, talvez. Então, ela é um instrumento que contribui. Mas talvez o mais importante seja o que os frankfurtianos, Adorno, Horkheimer, Benjamin, propuseram de uma aliança entre o pensamento psicanalítico e o marxismo, né? Entender também a questão da luta de classes, a questão da mais-valia, etc. E eles formam uma espécie de... Tem uma proposta, não vai muito adiante, mas... eles chamam de teoria crítica a pensar a sociedade do tempo deles, contemporânea a eles, fazendo essa aliança entre a psicanálise e o marxismo. A psicanálise nem trabalha com o conceito de identidade. Identidade já supõe uma coisa que é contrária à teoria psicanalítica, de que um sujeito seja idêntico a si mesmo. E a psicanálise trabalha com a ideia de que o sujeito é dividido. Ele está sempre em conflito consigo mesmo. Não acho que a psicanálise participe da formação da subjetividade de uma sociedade, absolutamente. Talvez, voltando de novo à contribuição dos frankfurtianos da teoria crítica, a psicanálise pode acrescentar alguns elementos para contribuir com os historiadores, com a sociologia, para entender como se forma a cultura de um país, as identificações, as patologias de uma sociedade, não é? As sociedades adoecem também. A psicanálise é uma ferramenta que contribui, mas ela não é uma teoria sobre isso. Ela sempre se debruça sobre a escuta de um sujeito, um por um, inclusive. Esse livro, O Bovarismo Brasileiro, a capa dele, que é um pouco enigmática quando se vê assim, ela é uma capa desenhada, o desenhista das minhas capas é o meu irmão, Antônio Kell. Ela é uma gravura, ela está até na parede do meu consultório, e essa gravura é um escravo de cabeça baixa, com os tornozelos algemados pelos tornozelos e algemado nas mãos. E, bom, o conceito de bovarismo, primeiro eu vou dizer o conceito do bovarismo em geral. Esse é um livro de ensaios, são vários ensaios sobre o Brasil, tem um ensaio sobre uma passagem do Machado de Assis, no Quincas Borba, tem um ensaio sobre o samba, tem um ensaio sobre a Globo, tem um ensaio sobre a primeira eleição do Lula e tem um ensaio, não é bem um ensaio, é um estudo de caso de um paciente que eu atendi no MST. E um pequeno ensaio sobre o Chico Science, antes dele morrer. Enfim, são textos de várias épocas e esse termo bovarismo não foi um termo que eu inventei, é um termo cunhado por um filósofo francês chamado Jules de Gaultier. Ele escreve um livro chamado Le Bovarisme, em 1912, e devem conhecer o famoso Madame Bovary, o livro do Gustave Flaubert, que é um livro do século XIX, cuja personagem é uma mulher que tem uma vidinha de província muito sem graça, mas ela lê muitos folhetins, muitos romancinhos, e ela quer ter uma vida interessante, de corte, ela quer ter uma vida movimentada, ela quer ter
um papel das heroínas românticas dos livros que ela lê. Então, tentando ser uma outra, Madame Bovary começa a ter amantes, mas não só pela aventura sexual, que ela se interessa também, mas porque ela espera que esses amantes a levem para fora da província, para os salões de Paris, para uma vida interessante, para viagens. Enfim, é isso que ela quer ter a vida das heroínas dos romances que ela lê, né? Então, e ela, enfim, termina tragicamente, tudo dá errado para ela e ela se mata. Aí esse Júlio de Gaultier, para ele, bovarismo, ele é um livro inteiro, mas a definição é a ilusão do sujeito ser um outro, de que ele possa ser um outro. O que é, aí eu começo a refletir por minha conta sobre isso. Claro, esse livro é de 1912, a sociedade ainda era um pouco mais estratificada, apesar de já era a sociedade moderna, mas hoje a ilusão de que você pode ser outro move as sociedades ocidentais de mercado. Toda publicidade, por exemplo, tudo que te oferecem para comprar, claro que esse é o meio mais bobo de você se transformar, mas é porque você vai ser outro, né? A mulher sem graça vai ser linda e ter um casamento maravilhoso, o carinha fraquinho vai tomar não sei o que, anabolizante, vai virar um esportista, ou vai ter um carro e todo mundo vai olhar para ele. Enfim, o capitalismo contemporâneo de consumo, que é a segunda fase do capitalismo, né? A primeira fase é a fase com ênfase na produção, ele trabalha o tempo todo puxando as pessoas para a fantasia de que elas podem ser outras, né? No entanto, uma coisa é aquilo que você consegue se transformar pela via do seu estudo, dos seus interesses, dos laços sociais que você faz, da circulação que você faz pela sua cidade, do trabalho que você tem. Todo mundo se transforma. Na modernidade, todo mundo vem a ser um outro, né? Então, o que eu chamo aqui do bovarismo brasileiro, que está no primeiro ensaio, e eu me apoio muito, entre outras coisas, no pensamento do Roberto Schwartz, quando ele fala das ideias fora do lugar, é que nos livros do Machado de Assis, que toma isso com muita ironia, então ele já está percebendo isso, sempre tem personagens que são personagens medíocres, que sonham ser outra coisa, e nesse sonho de ser outra coisa, eles começam a preencher isso com a fantasia, né? O que eu uso principalmente é o Quincas Borba, que é um livro muito interessante, e o Quincas Borba é um sujeito de província, um provinciano, que herda... o Rubião, desculpa, o Quincas Borba é o nome do cachorro dele. O livro tem o nome do cachorro do personagem, né? Rubião herda o dinheiro de um amigo dele que morreu, um fazendeiro. Então ele mora em Barbacena e daí ele vem para o Rio, querendo ir para a capital. E ele vem já rico, mas ele é um capial. Ele é rico, mas ele é caipira, ele não é um homem da corte, né? E ele tenta muito se entrosar, frequentar amigos importantes, e ele tem uma carruagem, e ele uma hora tem uma paixão pela esposa de um amigo que é muito elegante, e ela o repele. E eu faço uma comparação dessa paixão do Rubião pela Sofia, e tudo que der errado depois, eu não vou contar tudo aqui do livro do Machado, que muita gente deve conhecer, com a história da Madame Bovary. Só que a Madame Bovary, ela tem ela é uma heroína trágica. Ela vai de amante em amante, mas ela tem muitos sonhos. E o Rubião, ele é um herói patético. E ele não morre, inclusive. Ele acaba meio encostado, Então, o que eu brinco com isso é dizendo que o Brasil queria ser outro, né? Queria ser francês no século XIX, queria ser americano no século XX, mas sem se modernizar, sem abolir a escravidão, e mais tarde demorou muito para ter direitos trabalhistas, sem diminuir a desigualdade de classe, quer dizer, sem se modernizar. Então, como se o Brasil fosse uma sociedade bovarista, sempre sonhando que nós queremos ser Miami, nós queremos ser... eu me lembro quando, nas passeatas, quando as pessoas estavam defendendo o PT, que alguém dizia, vai para Cuba, né? Como se aqui não pode haver redução de desigualdade. Aqui não pode haver um projeto mínimo, né? Porque o Lula fez um projeto delicadíssimo
de esquerda. Quem quer, vai para Cuba. Eu responderia, vão vocês para Miami. Não sei porque nunca ninguém respondeu. Se algum dia alguém me falar, vai para Cuba, fala, vai você para Miami, você combina muito mais com Miami. Né? Mas sempre tem alguém querendo que, ou quem não está contente e quer mudar o país deve ir para outro lugar, ou eu moro aqui, que droga, mas eu queria mesmo estar lá. Então essa é a ideia do bovarismo brasileiro. O antibovarismo seria, e por isso que o meu último ensaio é sobre o MST, quer dizer, e todos os outros que eu uso sobre o samba, sobre o Mangue Beat, sobre o Lula, o antibovarismo seria justamente o contrário, seria grupos sociais ou alguns projetos políticos ou algumas formas de expressão popular, como é o caso do samba, que em vez de ficar tentando imitar o outro, ser parecido com o americano, tira o melhor da condição do brasileiro. E o samba é um exemplo muito bom disso, né? Só que nesse ensaio eu abordo o tema da preguiça no samba. Da preguiça como... porque como a primeira geração de sambistas é uma geração de descendentes de escravos, ou alguns até de escravos que foram libertos quando eram crianças, né? A quantidade de sambas que elogiam... Aí eu fui pesquisando, porque eu tenho muito repertório de samba de memória, não sei nem ir. A quantidade que falam de vadiagem, malandragem, boemia, orgia, o elogio do antitrabalho. É muito interessante. Então, o antibovarismo no sentido de que essa geração de deportados forçados, ou dos filhos deportados forçados da África, em vez de ficar tentando se bancar bacanas, a arte deles, o ritmo, é muito herdado de ritmos africanos e modificado no Brasil, né? Do lundu para o machixe, para o samba, tem uma história aí, que não dá tempo de contar. Mas que também as letras falam da condição deles, não ficam tentando. Então, nesse sentido que eu chamo de antibovarismo. E aí todos os textos da segunda, quer dizer, então o bovarismo é o texto que dá nome ao livro, mas depois todos os outros textos são antibovarismo. Chico Sainz falando do mangue, não é? O Lula vindo da classe operária e trazendo essa condição no discurso dele para se eleger. E o último é um ensaio sobre o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que assumem essa condição e vão lutar por terra. Só que daí tem um texto mais psicanalítico de um paciente que eu atendi lá. Eu atendi pacientes lá uma época, só parei quando começou a Comissão da Verdade, lá na Escola Nacional, que é em Guararema. Então, esses são os ensaios, bovarismo e antibovarismo. Eu não acho que são traços de uma subjetividade brasileira, porque a subjetividade é de cada um. Talvez isso é uma patologia social brasileira. É uma patologia social. Essa violência social, a licença para matar que a polícia tem, a dificuldade que a população tem até de se indignar. É uma patologia social. O que a gente pode dizer da subjetividade brasileira é que talvez, diante disso tudo, os brasileiros, indivíduos, não é? Acham que a solução é mais autoritarismo. Nas passeatas de 2014, 2013, e quando começou a se descobrir a corrupção dentro do PT, etc., tinha gente passeando com cartaz pedindo intervenção militar. Quer dizer, isso é patologia social. São poucos, claro, felizmente não houve uma passeata inteira por intervenção militar. Mas pedir intervenção militar, primeiro, é um amor pelo autoritarismo, né? Mas também é uma pretensão de classe dizer, eu posso pedir intervenção militar porque eu não vou sofrer nada. Ninguém vai mexer comigo, eu sou Mauricinho, eu não sou de esquerda, eu não sou pobre, eu não sou negro, então não vai me acontecer nada com a intervenção militar. Esse amor pelo autoritarismo eu acho que é uma patologia brasileira. O sofrimento individual tendo algo de social, não é? Sim, porque talvez a gente possa falar em dois sentidos. Um que é o mais óbvio, que é como, dependendo da cultura, ela produz sofrimento. Imagine você ser um negro num país racista. E o Brasil é um racista disfarçado, é um país racista disfarçado. Então é claro que isso produz sofrimento. Mas, de qualquer maneira, cada indivíduo, né, afrodescendente vai sofrer isso de um jeito.
vai haver aqueles que se sentem inferiores, que se humilham, que andam de cabeça baixa, que não encaram o outro no olho, vai haver aqueles que se revoltam, vai haver aqueles que têm tanta certeza do seu valor, que são indiferentes a isso, que constroem uma trajetória de vida que vai lhes permitindo se apropriar cada vez mais do seu valor, homens ou mulheres, né? E se alguém perguntar, mas você, eu sou negro, é verdade, sou, e daí, né? Então, isso depende muito dos indivíduos, do jeito como cada um toma. Agora, é claro que o Brasil, nessa questão, é um país atrasadíssimo. E vou dar 2 exemplos bem simples da nossa história. O Brasil teve 300 anos de escravidão de africanos. Não é? Foi o último país livre a abolir a escravidão. E quando aboliu a escravidão aqui, ao contrário dos Estados Unidos, que nos estados do Sul, que demoraram muito para abolir, o Estado concedeu como reparação a cada família de ex-escravos um pedaço de terra e um animal de tração para eles começarem a vida. No Brasil, eles simplesmente foram jogados na rua. Então, se um cara tinha 1000 escravos, agora ele ia ser obrigado a pagar um salário, ele super explorava os 200 mais fortes e o resto ia para a rua. Então, uma patologia brasileira, que talvez comece aí, é a nossa indiferença com o destino dos pobres, não é? Porque esses descendentes de africanos, claro que eles eram pobres, porque eles vieram sem nada, trazidos à força da África, em navios negreiros, e aqui eles trabalhavam sem salário, eles eram escravos. Então, quando eles são jogados na rua, primeiro, não tem emprego para eles todos. Eles começam a viver de pequenos bicos, de biscates, de malandragem, evidentemente, porque aí começa a associação. O negro é malandro, o negro é bandido, o negro é ladrão, não é? Começa o preconceito. Então, essa é uma das grandes patologias da sociedade brasileira que eu acho que até hoje não se curou. Outra grande patologia é um certo apreço pelo autoritarismo. Nós tivemos 2 ditaduras, com intervalo entre elas de apenas a de Vargas e a ditadura militar do golpe de 64, o intervalo entre o fim de uma e o começo de outro foi de 19 anos só, não é? E a nossa ditadura aqui, ela terminou, ao contrário de, por exemplo, países como Argentina e Chile, sem se formar, sem que os militares fossem julgados, não é? Terminou com uma anistia para os 2 lados, o que também cria uma patologia séria para o país, porque é como se os crimes cometidos por quem pegou em armas para combater a tirania, e que foram crimes, foram poucos, e que são conhecidos, eles foram punidos já, muita gente foi morta, enfim, fossem equivalentes aos crimes perpetrados por agentes de Estado contra indivíduos sob sua custódia. O Estado tem que proteger os prisioneiros, são indivíduos sob sua custódia. Se eles estão presos, independente do Estado, eles têm que ser segurança ali. Bom, até hoje não tem, até hoje os presídios são lugares mortíferos, não é? E na ditadura eles foram torturados até a morte. Muitos foram torturados até a morte, não é? E tem desaparecidos políticos, até hoje não encontrados. Esses são por volta de 150. Então, é claro que uma ditadura que termina anistiando os 2 lados gera na população, enfim, nem todo mundo, naquela época nem tinha liberdade de imprensa, então ninguém sabia exatamente o que o exército estava fazendo, gera na população uma ideia de que os 2 lados são culpados. Os 2 lados perpetraram graves violações de direitos humanos. Quando não, graves violações de direitos humanos é um conceito das violações perpetradas por agentes do Estado sobre indivíduos que ele devia proteger. Se um bandido me mata na rua, ele é um bandido, ele cometeu um crime. Se um preso é torturado na cadeia, é uma grave violação de direito humano. São crimes de ordens diferentes, não é? A polícia no Brasil continua militarizada, outro absurdo, não é? Como se o país estivesse em guerra contra a sua própria população, porque o militar ele é preparado para a guerra, não é? E ela mata hoje mais do que mataram na ditadura, mais do que mataram combatendo os militantes de esquerda. Continua matando, continua torturando nas cadeias, continuam desaparecendo corpos, como a Amarildo no Rio de Janeiro,
Enfim, então não é um momento otimista para o Brasil, mas isso tem uma história muito longa, né? Veja, a radicalização é do discurso de direita. A esquerda está onde sempre esteve. A esquerda quer diminuir desigualdade. Quem radicalizou nesse momento e nas ruas o horror é o discurso da direita. Quem vai para Cuba, quem vem para bater de vez em quando em algumas situações de rua, em gente que está de roupa vermelha, é a direita. Eu acho que na esquerda há uma desilusão com o fato de que se descobriu corrupção no PT, né, que foi um partido que trouxe grandes esperanças para o Brasil, e essa desilusão não vem acompanhada de um pensamento sobre o Estado brasileiro. Desde o Segundo Império tem corrupção. O Estado brasileiro funciona na base de corrupção. É um Estado patriarcal, nasce numa sociedade que já é patriarcal, os cargos são dados para os amigos, né? E as coisas funcionam com corrupção. O cara que quer demarcar suas terras, ele tem que molhar a mão do delegado local. E quem não tem, para molhar a mão, perde. Então, o problema é o seguinte, há uma enorme conivência com a corrupção. Até que chegou um partido que começou a mexer na desigualdade social. Eu não perdoo o PT de ter entrado no mesma jogada. Mas o brasileiro de direita, quer dizer, que acha que essas pequenas melhorias que o PT conseguiu não gostam de ver uma pessoa mais pobre entrar no avião. Isso eu vi. Você está no avião e tem uma família que pôde fazer uma viagem, não sei se de férias ou para visitar um parente, e gente dizendo que esse aeroporto está parecendo uma rodoviária. Enfim, a gente tem uma elite muito pouco educada para a questão pública e cívica. Uma elite assambarcadora do bem comum, desde sempre. Fazendeiro que demarca a terra em cima de terra de índio, cara que constrói em terra devoluta ou em lugar que não é dele, ocupa um pedaço da terra pública, do espaço público para fazer sua casa. E nas cidades menores, as prefeituras, né, todo mundo é parente. Enfim, o Brasil é um país que a elite é corrupta e mal educada. Mesmo. Pouca gente, tem poucos empresários, e tem, né, claro, Zé Hermílio de Moraes era um desses, que trabalharam a sério e conseguiram seu patrimônio, né? É sempre com direito favorzinho daqui, benesse dali, uma terrinha dada para começar. Então, é um país mal educado. E, na verdade, eu fico muito espantada que a revolta dos mais pobres, que, enfim, as coisas pioraram de novo, né? É muito mais tímida do que hoje em dia essa raiva que acomete uma fatia da classe média e da classe alta contra tudo que tentou representar, diminuir a desigualdade. Ninguém perdeu nada de quem era rico. Aliás, no governo Lula, isso é pesquisa de economistas, o Bresser Pereira diz isso, os pobres ficaram um pouco menos pobres e os ricos ficaram mais ricos. E a classe média não perdeu nada. Então, é esse preconceito que vem da escravidão.